Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, enviou um relatório detalhado ao imperador Tibério, onde narra os eventos que envolveram Jesus, incluindo seus milagres, julgamento e crucificação. Este documento revela informações surpreendentes, algumas das quais não são encontradas nos evangelhos. Hoje, exploraremos uma descoberta arqueológica de grande importância realizada pela equipe liderada por Kathleen Kenyon em 1961, no sítio de Cesareia Marítima. Para começar, é importante mencionar um documento conhecido como Atos de Pilatos. Originalmente parte de um livro apócrifo chamado Atos de Pedro e Paulo. Escrito no primeiro século, os Atos de Pilatos foram preservados como um documento autêntico, supostamente redigido pelo próprio Pilatos. Este relato também foi incorporado em um livro apócrifo do século IV, atribuído a Nicodemos. A veracidade histórica deste documento é altamente debatida. Enquanto alguns estudiosos questionam sua autenticidade, outros sugerem que ele pode ter sido embelezado ao longo dos anos por cristãos. No entanto, há argumentos que sustentam sua relevância histórica. Por exemplo, o relato menciona Pilatos enviando um relatório a César, expressando preocupação com comentários depreciativos feitos por Herodes sobre ele. Esse detalhe sugere que o documento tinha um propósito político e administrativo, além do religioso. Em 138 d.C., Justino Mártir, um antigo pai da Igreja, escreveu ao imperador romano Antonino Pio, mencionando explicitamente o relatório de Pilatos, indicando que este era bem conhecido já em 150 d.C. Possivelmente, o relatório estava arquivado em Roma para leitura imperial. Um trecho do texto de Justino Mártir narra os eventos após a crucificação de Jesus, incluindo os soldados sorteando as vestes de Jesus, conforme descrito nos evangelhos. Outro pai da igreja, Tertuliano, relata que o próprio Tibério César desejou adicionar Jesus ao panteão romano. Esses relatos sugerem que, para algumas figuras históricas antigas, a existência e os eventos em torno de Jesus eram reconhecidos, complementando os relatos encontrados nos evangelhos e outros escritos cristãos primitivos. A tentativa de Tibério de incluir Jesus no panteão romano ilustra o impacto que Jesus teve, até mesmo em esferas de poder não judaicas, sublinhando sua influência transcultural e a importância do cristianismo nascente. A existência do relatório de Pilatos é um ponto de controvérsia, pois não há registros oficiais dele nos arquivos romanos. No entanto, sua importância é evidenciada pelo fato de que os primeiros cristãos, e até mesmo os opositores da fé cristã, o consideravam de grande valor. A carta de Pôncio Pilatos ao imperador Tibério é crucial para a compreensão dos eventos que cercam a crucificação de Jesus Cristo. Sua relevância torna-se ainda mais clara quando se considera os esforços do imperador Maximiano, em 311 d.C., para criar uma versão falsificada dos Atos de Pilatos com o objetivo de minar a influência do cristianismo. Isso sugere o impacto significativo que o relato original de Pilatos teve no Império Romano. A tentativa de falsificação por Maximiano indica que, mesmo mais de 2 séculos após os eventos, o relato de Pilatos ainda era uma ferramenta poderosa de influência religiosa e política. Este documento será analisado considerando as palavras de Pilatos e seu contexto histórico. Começamos com as primeiras linhas da carta de Pilatos ao imperador Tibério. Pôncio Pilatos ao imperador Tibério. Saudações. Os eventos recentes em minha província foram de tal magnitude que sinto a necessidade de detalhá-los. Não posso deixar de expressar minha preocupação, pois parece que os deuses não estão mais a nosso favor. Chego a lamentar o dia em que Valério Grato deixou o governo da Judéia. Jerusalém, em particular, tem se mostrado uma cidade difícil de controlar, com seu povo propenso a agitações e revoltas iminentes. Essa passagem, onde Pilatos expressa suas preocupações sobre a defesa de Jerusalém,
revela uma situação alarmante. Ele menciona que apenas um centurião e alguns soldados estavam disponíveis para uma cidade famosa por suas rebeliões, sugerindo que a autoridade romana na região era extremamente frágil. O fato de Pilatos ter solicitado reforços ao prefeito da Síria, que por sua vez teve dificuldades em defender sua própria província, destaca a extensão excessiva do Império Romano e a falta de recursos militares para manter essa situação. Isso levanta questões sobre a sustentabilidade do império e a possibilidade de seu colapso. Ademais, o relato de Pilatos também reflete uma tensão crescente entre a administração romana e as comunidades judaicas, que por sua vez estavam cada vez mais descontentes com a ocupação romana. Isso pode ter contribuído para a decisão de Pilatos de tratar com gravidade casos como o de Jesus. As palavras de Pilatos ecoam as frustrações de seu antecessor, Valério Grato, que também teve dificuldades ao governar a Judéia. A falta de tropas disponíveis evidencia a fragilidade do controle romano na região e os desafios para manter a ordem. Além disso, as apreensões de Pilatos sobre as consequências da expansão excessiva do império e a insuficiência dos recursos militares prenunciam eventos futuros na narrativa. Essas questões iluminam o contexto mais amplo da história e destacam os desafios enfrentados pelo Império Romano na época. As preocupações de Pôncio Pilatos provavelmente influenciaram suas decisões, incluindo seu manejo do julgamento e crucificação de Jesus. Sua hesitação em crucificar Jesus pode ser vista como um reflexo das dinâmicas políticas e sociais da época, nas quais Pilatos precisava equilibrar a manutenção da ordem com a necessidade de evitar uma revolta que poderia ter repercussões sérias para seu governo. Ao analisarmos este documento, descobriremos como a falta de tropas desempenhou um papel fundamental na decisão de Pilatos de ordenar a crucificação de Jesus. Pilatos menciona um fato que chamou sua atenção: um jovem que surgiu na Galileia pregando uma nova doutrina em nome dos deuses. Inicialmente preocupado com a possibilidade desse jovem incitar o povo contra os romanos, Pilatos logo percebe que Jesus de Nazaré tinha uma postura mais amigável em relação aos romanos do que aos judeus. Pilatos relata um encontro que teve com Jesus próximo ao local de Siloé, onde o ouviu pregando para uma multidão. Ele descreve Jesus como tendo uma aparência celestial, com cabelos e barba dourada e um semblante sereno, em contraste com os ouvintes judeus que tinham barbas escuras e uma expressão menos tranquila. Isso sugere uma aura de paz em torno de Jesus, que contrastava com a tensão do momento. A descrição de Jesus com cabelos e barba loiros é um detalhe curioso, único entre os documentos históricos. Isso levanta questões sobre suas peculiaridades. Seria necessário que esse detalhe fosse adicionado por copistas posteriores, ou Jesus realmente tivesse uma aparência distinta da maioria de seus contemporâneos? Não é fácil determinar com certeza, mas é possível que tenha sido uma adição ao longo dos anos. Essa descrição, ao destacar uma suposta distinção física de Jesus, pode refletir um esforço de fortalecer sua singularidade e características que eram essenciais para a divulgação da fé cristã nas primeiras comunidades. Continuando com o relato de Pilatos, ele descreve seu encontro com Jesus em Siloé. Embora Pilatos não tenha feito uma interrupção na pregação de Jesus naquele momento, ele instruiu seu secretário Manalo a se infiltrar no grupo e ouvir com mais atenção. Familiarizado com a língua hebraica e leal a Pilatos, Manalo relatou as palavras de Jesus de maneira impressionante. Jesus respondeu a uma pergunta sobre pagar tributo a César com uma resposta sábia: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pilatos ficou admirado com a sabedoria dessas palavras e decidiu não prender Jesus,
pois isso iria contra os princípios da justiça romana. Ele concedeu a Jesus total liberdade, permitindo-lhe falar e reunir seguidores à vontade. No entanto, essa liberdade concedida a Jesus causou descontentamento entre os líderes religiosos, especialmente entre os ricos e poderosos. Jesus era duro com eles, criticando seu orgulho e hipocrisia. Pilatos observa que as queixas contra a insolência de Jesus eram constantemente levadas ao pretório, mostrando uma tensão crescente entre Jesus e as autoridades religiosas. Pilatos foi alertado de que algum infortúnio poderia recair sobre Jesus, pois não seria a primeira vez que Jerusalém apedrejaria aqueles que se declarassem profetas. Caso o pretório não fez justiça, seria feito um apelo a César. A resposta de Pilatos, permitindo que Jesus continue sua pregação, pode ser vista como uma tentativa de manter o equilíbrio entre as demandas do povo e a estabilidade política, uma tarefa particularmente difícil em uma província tão volátil quanto a Judéia. Pilatos, no entanto, recebeu garantias do Senado de que sua conduta foi aprovada e que ele receberia reforços após a conclusão da guerra na Pártia. Com uma guerra sempre em mente, Pilatos elaborou uma medida que prometia restaurar a paz na cidade, sem se submeter a uma concessão humilhante. Essa hesitação de Pilatos em crucificar Jesus sugere que ele optou por entregá-lo para colocar as políticas de pressão e evitar possíveis revoltas. Sua decisão foi, portanto, não apenas uma questão de aplicação da lei, mas uma estratégia para manter a estabilidade em uma região já à beira da insurreição. Agora voltamos nossa atenção para alguns artigos relacionados a Pilatos e o que eles revelam sobre a morte de Jesus. Um dos mais importantes é a chamada Pedra de Pilatos, ou Inscrição de Pilatos, um artefato descoberto em 1961, perto de Cesareia Marítima, em Israel. Esta pedra contém uma inscrição dedicatória em um bloco de calcário, que é de grande importância por fornecer evidências arqueológicas da existência de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, mencionado nos relatos do Novo Testamento sobre o julgamento e crucificação de Jesus. A inscrição na Pedra de Pilatos diz: para o divino Augusto Tibério, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou este texto. Embora breve, esta inscrição é uma das poucas evidências diretas que temos sobre Pilatos fora dos relatos bíblicos, confirmando sua posição e sua ligação com o imperador Tibério. A descoberta dessa inscrição em Cesareia Marítima, uma cidade situada ao longo da costa mediterrânea de Israel, reforça os relatos históricos que mencionam Pilatos, ligando de maneira tangível os registros bíblicos com evidências arqueológicas. Cesareia Marítima, durante a época romana, foi uma cidade significativa e um centro administrativo. A Pedra de Pilatos foi encontrada reutilizada como material de construção em uma escadaria que dava acesso a um teatro no local. A inscrição em latim, gravada no bloco de calcário, foi o que permitiu sua identificação pelos arqueólogos. Este achado não apenas confirma a historicidade de Pilatos, mas também ilustra como fragmentos do passado podem ser redescobertos e reinterpretados para lançar nova luz sobre eventos antigos. A descoberta dessa inscrição fortalece os argumentos de que os eventos apresentados nos evangelhos são baseados em figuras e acontecimentos históricos reais, e não apenas em mitos ou lendas. Para aqueles que buscam entender melhor o contexto histórico da crucificação de Jesus, a Pedra de Pilatos oferece uma conexão palpável entre a narrativa bíblica e o mundo romano da época. Além disso, a reutilização da pedra em uma construção posterior sugere que, mesmo após a era de Pilatos, sua memória e a de sua administração continuaram a influenciar a vida na Judéia. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.